A polícia do Rio de Janeiro prende 3 integrantes de uma quadrilha que assaltava postos de gasolina durante a madrugada. Matheus Coelzer, muito bem-vindo, boa tarde novamente aí, Matheus. Houve troca de tiros aí na região da Lagoa, zona sul do Rio, né? Exatamente, Cláudia. Muito boa tarde para você. Transtornos e muito susto para os moradores aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tiroteio que começou na madrugada, depois de um assalto num posto de combustível. Os policiais tiveram que ir atrás desses criminosos no túnel Rebouças e ali que houve grande parte desse tiroteio. Muitos motoristas saíram do carro, se jogaram no chão. Uma cena muito difícil que o Carioca vem enfrentando já há bastante tempo aqui na Zona Sul da capital fluminense. 2 pessoas foram presas na madrugada, esses 2 criminosos, e hoje pela manhã um criminoso foi encontrado dentro de uma casa. A polícia teve grande dificuldade para fazer a retirada dele. Ele estava, na verdade, no forro da casa. Eles utilizaram spray de pimenta e mesmo assim houve essa resistência. Há informações também de que outra pessoa, um outro criminoso, teria furtado um carro e com este carro teria roubado também moradores ali da redondeza. Essa situação, ela segue sendo investigada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e ainda estão atrás desse foragido. A preocupação é nesses assaltos que têm crescido nesse primeiro trimestre, principalmente aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Cláudia. Obrigada aí, Matheus Coelzer. Nós vamos chamar agora o Roberto Mota, que é carioca, mora aí no Rio de Janeiro, né? Conhece bem a cidade e tudo o que acontece por lá. Mota, essa violência aí no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos metros mais caros do Rio, o túnel Rebouças, que é uma importante passagem para muita gente que circula aí entre a Zona Sul e o centro da cidade. São eventos que se repetem, né? Infelizmente, a gente já viu muitos incidentes aí dentro do túnel. Na sua opinião, que conhece bem os problemas da cidade, o que poderia ser feito para melhorar, para diminuir essa violência no Rio de Janeiro? Boa tarde, Cláudio. Primeiro, é importante lembrar que não se trata de violência, é preciso usar os termos adequados. A gente está falando aqui de atividade criminosa. O problema aqui é crime, é um crime que no Brasil vem crescendo, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. O Rio de Janeiro está longe de ter os piores indicadores criminais. Acontece que o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil, é uma cidade que está sempre nas notícias. Qualquer incidente aqui ganha maiores proporções, né? Na verdade, os índices criminais no Rio de Janeiro vêm caindo, aliás, como no Brasil inteiro, desde 2018, mas ainda estão em níveis muito altos. Qual é a causa disso? É simples, é a impunidade. Esses bandidos que foram presos pela polícia aqui no Rio de Janeiro, a gente pode olhar a ficha criminal deles. Eu aposto com você que todos têm uma ficha criminal enorme. Já foram presos várias vezes e voltaram para as ruas em pouco tempo. A maioria ou todos os chefes do narcotráfico aqui no Rio de Janeiro têm inúmeras passagens pela polícia. Já foram presos inúmeras vezes, ganham benefício, saem da cadeia em pouco tempo. Só para lembrar um caso que que teve muita repercussão, o assassinato de Tim Lopes, do jornalista Tim Lopes, enquanto fazia uma reportagem sobre exploração sexual de jovens nas comunidades do Rio de Janeiro. Tim Lopes foi torturado e morto. Os seus assassinos foram capturados rapidamente pela polícia, foram julgados, foram condenados. Um desses assassinos saiu da cadeia com 5 anos para a progressão de regime, ele progrediu para o regime semiaberto e fugiu. O outro saiu da cadeia com 7 anos, depois de 7 anos, progrediu para o regime semiaberto, fugiu. Essa é a realidade do Brasil. A polícia prende, a legislação solta. E é aí que a gente tem que trabalhar para combater o crime. Esse caso do Tim Lopes aí eu acompanhei, eu trabalhei com o Tim Lopes também, ficou marcado, né? Principalmente para os jornalistas aí que acompanharam a carreira dele e tudo. Infelizmente, violência que acontece no Rio de Janeiro tem também aqui em São Paulo. Gostaria de chamar para conversa também o Alfredo Scaff, que já foi delegado, já acompanhou muito esse trabalho aí nas ruas. Scaff, qual é a sua opinião aí sobre essa violência que parece que aumenta cada dia mais?
Cláudia, complementando o que o Mota falou, obviamente a impunidade ela gera também o encorajamento da bandidagem. Não tenha dúvida disso. A impunidade é o finalmente que também precisa ser corrigido no Brasil. Mas eu queria destacar aqui o seguinte: esse encorajamento todo de assaltos é em virtude da facilidade que se tem de adquirir uma arma ilegalmente no Brasil. Como é que você conserta isso? O bandido, quando está drogado, quando está com uma arma ilegal, ele fica muito corajoso, não tenha dúvida disso. Ele se sente o super-homem. Como é que você pode combater isso? Você tem que modificar a legislação do porte de arma ilegal imediatamente. As pessoas precisam entender que a partir de portar uma arma ilegalmente, pode acontecer diversos crimes, desde o menor, desde o maior. Então, se você aumenta essa pena urgentemente do porte ilegal de arma, torna o crime inafiançável e decreta imediatamente na justiça uma prisão preventiva e condena essa pessoa com arma raspada, com arma roubada, com arma ilegal, com contrabando de arma, aí sim você vai ter uma diminuição desses bandidos que são muito corajosos quando estão muito bem drogados e muito bem armados, mas com arma ilegal.